Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho, dando continuidade, né, às reformas religiosas. Hoje nós vamos estar falando sobre a Inquisição. Então, o que foi essa Inquisição? Ela foi criada, né, na Idade Média, lá no século XIII, e quem comandava essa Inquisição era a Igreja Católica Romana. E aí tinham os tribunais que julgava tudo aquilo que era considerado uma ameaça às doutrinas da Igreja Católica, tá? Então, todas as leis, tudo aquilo que eles diziam ser de fato, ser verdade, era julgado por eles, tá? E aí, o que acontecia? Todos aqueles que eram tidos como suspeitos, né? Eles eram condenados e eles cumpriam penas que podia variar desde a prisão temporária, prisão perpétua ou a morte à fogueira. E isso aconteceu demais. E detalhe, eles eram, por exemplo, a morte à fogueira, eles eram queimados vivos em praça pública, na frente de todo mundo que tivesse por ali, tá bom? As pessoas que eram perseguidas, era dado o direito de saber, por exemplo, quem havia denunciado, né? Então, por exemplo, eu estou sendo perseguido e aí eu tenho o direito em saber quem foi que me entregou para a igreja, tá? E aí, nesse caso, esses inimigos, né, poderiam participar desse tribunal, tá? Outra coisa também interessante, que com o passar do tempo, esse julgamento foi ganhando cada vez mais força e tomou conta, assim, de outros países, né? Essa prática começou a acontecer também em países como Portugal, França, Itália, Espanha. Somente na Inglaterra que não teve essa questão desses tribunais, tá? As mulheres, né? Eu até coloquei uma imagem aqui embaixo para que vocês vejam. As mulheres também foram muito perseguidas. Por quê? Por causa de bruxarias, né? Feitiços, bruxarias. E aí elas também eram julgadas, tá? E também eram queimadas vivas em fogueiras, como mostra essa imagem aqui. Por que elas eram condenadas, elas eram tidas como bruxas medievais? Porque elas conheciam o poder medicinal das plantas, tá? E aí, por causa disso, as pessoas achavam que elas estavam fazendo era bruxaria, era feitiço. Assim, a gente não pode afirmar se era feitiço ou se não era. Mas, de acordo com os estudiosos, elas sabiam muito sobre essas ervas medicinais, né? E acabavam ajudando muitas pessoas com isso tudo. E aí tiveram dois cientistas, um deles é o Galileu Galilei, né? Que ele foi um importante cientista, físico, matemático, astrônomo, filósofo italiano, né? E sua contribuição iniciou a nova era da história da astronomia, porque ele foi o primeiro astrônomo a acessar novos conhecimentos com o uso do telescópio. E ele defendeu o conceito de que a Terra não era o centro do universo, tá? E aí, em 1616, Galileu foi acusado pelas autoridades da Inquisição. E aí ele foi ameaçado a pena de morte, caso ele não renegasse publicamente as verdades científicas que ele já tinha comprovado. E aí ele ficou proibido de ensinar, de propagar as suas ideias que fossem contrárias às ideias e aos posicionamentos da Igreja Católica, tá? Infelizmente, ele faleceu em 8 de janeiro de 1642, na Itália. Ele já estava quase cego, porque ele observava muito o sol, né? E aí, por causa disso, ele estava praticamente cego. E aí, o que acontece? Somente 350 anos depois que o Papa João Paulo II, em 1992, que ele
ele, como chefe da Igreja Católica, reconheceu as teorias de Galileu. Então, somente depois de, olha só, quantos anos que ele havia morrido, né? Sendo que lá atrás ele quase foi morto devido aos seus pensamentos, aquilo que ele acreditava, né? Giordano Bruno. O Giordano, ele nasceu em 1548, também na Itália. Ele era de uma família, né, bem sucedida. Ele foi ordenado a sacerdote em 1572. E em 1575, 3 anos depois, ele terminou seus estudos relacionados à teologia. Só que ele queria manifestar suas ideias diferentes do contexto geral da igreja, né? E aí, então, ele foi acusado de heresia. Ele foi forçado a deixar a cidade onde ele morava em 1576. Então, a Inquisição exigiu dele uma retratação, assim como fez com Galileu Galilei. Só que ele não concordou com isso, né? Porque ele defendia que o universo era infinito e que estava inacabado. Quer dizer o quê? Que aquela obra perfeita e concluída de Deus não estava pronta. E aí acabava vindo contra tudo aquilo que a Igreja Católica acreditava, né? Acreditava e pregava há vários e vários anos. E aí o filósofo, ele também falava que Jesus Cristo era como se ele fosse um mágico, né? Dotado de habilidades e não uma parte integrante de Deus e o Espírito Santo, tá? E aí, em 1599, a igreja exigiu uma retratação dele. E aí, o que acontecia? Se ele concordasse, ele estaria livre da pena de morte. Só que ele não aceitou negar os seus pensamentos. E aí, ele foi queimado vivo, tá? Em 1600, na cidade de Roma. Tá bom? Chato, né? Então, vamos lá. Inquisição no Brasil. A Inquisição no Brasil, ela teve início justamente no período colonial, né? No momento em que o Brasil era descoberto, nesse período já acontecia há muito tempo, né? Na França, na Itália, em Portugal e na Espanha. E aí, aqui também começou a ter essa questão da Inquisição. A Inquisição também era chamado pelas pessoas de Tribunal do Santo Ofício, tá? Desculpa falar, mês de santo não tinha nada, né, gente? Foi um movimento da Igreja Católica criado para combater a heresia, né, e os supostos hereges, né? Supostas pessoas que iam contra o pensamento da Igreja Católica, certo? Então, o que acontece? Embora a Inquisição tenha estado presente em todo o país, né? Ele foi um pouco diferente do que se passou em Portugal. Então, aqui não foi exatamente igual, tá bom? Como que aconteceu a visita dos inquisidores? Né? Os inquisidores eram aquelas pessoas que vinham para cá com o objetivo pura e unicamente de investigar o comportamento e inibir qualquer prática que houvesse que fosse alheia aos princípios já estabelecidos pela Igreja Católica, tá? Então, se eles suspeitassem que alguém estava tramando, estava de uma certa forma instigando pessoas a agir de forma contrária à Igreja, essa pessoa era investigada. O primeiro inquisidor que nós tivemos aqui foi o Heitor Furtado de Mendonça, tá? Ele nomeou vários clérigos que seriam responsáveis pelo hábito dos costumes da colônia portuguesa aqui. E qual que era o principal objetivo deles? Exterminar qualquer prática que fosse contrária ao catolicismo, certo? Lembrando só uma coisinha, nessa época, muitos indígenas ainda praticavam a religião deles, os cultos, as danças,
Então vocês imaginam só como que deveria ser, né? E aí teve um grande detalhe, assim, essas investigações e práticas, né? Que envolvia muita questão da tortura, certo? Eles torturavam as pessoas para que fizessem as pessoas contarem, até mesmo tentar contar algo que eles não sabiam que realmente havia acontecido. Não só os padres faziam parte dessas pessoas que ficavam vigiando, né? Tudo bem, eles observavam o comportamento dos fiéis, mas de qualquer outra pessoa poderia acusar a outra. Então, por exemplo, eu tenho uma rixa com fulano X. Eu ia lá e acusava para o padre, como representante da igreja, que o fulano X fazia parte de um grupo que praticava heresias contra a igreja. O que acontecia? Muitas vezes nem era isso. A minha rixa com o fulaninho X lá não tinha nada a ver com heresia, com igreja, com nada. Mas as pessoas começaram a inventar desculpa para justificar os atos. Então eles começaram a inventar que tudo que era conversado era heresia, que eles estavam indo contra as orientações da Igreja Católica para resolver desavenças, brigas de vizinhos, confusãozinha simples, tá? E aí, previamente, a igreja, como era assim muito sábia, né? Ela já tinha uma lista, né? Mais ou menos preparada do que era considerado uma heresia, tipo assim, uma cartilha, né? Então, o que tinha lá? Feitiçaria, tá? As práticas judaicas. Os judeus sofreram demais nessa época. A bigamia, o que é a bigamia? É um homem casar-se com duas mulheres, tá? Bigamia. E isso até hoje a Igreja Católica não aceita, tá bom? Adultério, que é a traição, né? E a sodomia, tá? E aí o que acontece? Os princípios, os considerados, os perseguidos, né? Os considerados hereges, eles eram considerados uma ameaça para a doutrina cristã. E aí o que acontece? Os curandeiros, né? Os jovens convertidos, os judeus, né, convertidos, os cristãos novos, eles muitas vezes eles se faziam ali as suas tradições mesmo de forma bem escondida, para que ninguém ficasse sabendo. Porque se ficasse sabendo, ele seria acusado de heresia, né? E aí, igual eu comentei antes, os índios, coitados, eles praticavam, eles tinham as suas práticas, né? As suas curas de enfermidades através das plantas, de raízes. E aí, o que acontecia? Se não podia trabalhar ali com raiz, com planta, porque era considerado bruxaria, né? E aí, as pessoas, os índios mesmo, eles acabaram morrendo, né? Porque eles eram considerados curandeiros e aí acabaram sendo perseguidos pela Igreja Católica, tá? E aí, com relação à tortura, que era dos meios de tentar fazer a pessoa falar, né? Então, desde que houvesse alguma suspeita de alguém, era-se aberto um processo, né? Isso que tem um monte aqui no Brasil ainda. E aí, consequentemente, logo depois as pessoas eram presas. Muitas vezes elas nem sabiam do que estavam sendo acusadas, né? E aí elas eram extraditadas, elas eram mandadas de volta para Portugal, né? De volta não, elas seriam mandadas para Portugal. Lá elas seriam julgadas, torturadas, e aí através de métodos, né, como a roda, o polé, ou até mesmo a morte na fogueira, tá? Eram as formas de tortura que eles praticavam. Então, assim, não estou aqui para pregar, nem para discutir nada, quem está certo, quem está errado,
tá bom, meninos? Mas foi algo que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu fora do Brasil, essa questão da Inquisição da Igreja Católica. Na verdade, tudo aquilo que ia contra a Igreja Católica, eles não consideravam bons, não considerava que era legal, e aí pagava-se por isso. Certo, pessoal? Então, é isso. Eu mandei para vocês como atividade um texto falando justamente sobre a Inquisição, né? Dar uma introdução da Inquisição no geral. E depois dessa introdução tem a respeito da Inquisição no Brasil. Vocês vão ler, colar o texto no caderno, de preferência, tá? Copiar e responder as questões. Então, copia a questão 1, responde. Copia a 2, responde. Tá ok? Cabeçalho completo, bem organizadinho, certo? E é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem, vocês sabem onde me encontrar, ok? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.